Ok, gente, então bom dia aos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão assistir a gravação do nosso encontro. Esse é mais um encontro do grupo de estudos sobre a relação entre o hermetismo e a psicologia analítica. Estamos trabalhando o livro Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, tá? E fazendo articulação a partir desse livro, a partir dos conceitos, né, apresentados nesse livro, com a teoria de Carl Gustav Jung. Hoje nós vamos trabalhar em cima das páginas 322 até a 359. Lembrando que o texto que nós estamos compartilhando aqui é um texto que foi feito de uma livre tradução, né, do Google, e às vezes pode ter uma frase ou outra meio confusa, uma palavra mal colocada ali por conta da tradução direta do Google. Mas quem tem um livro, vocês podem acompanhar pelo livro. O livro é excelente, muito bom. Recomendo a todos que possam adquirir esse livro, Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos, de Manly Hall. Como sempre, a gente compartilha lá. Valdo, Ah, esse livro não tem canto nenhum para vender. Eu fico doidinha aqui, porque está na página, nós vamos para a página 300 e o quê? Eu estou aqui no computador, segurando aqui para descer lá na página, porque... sim. 322. Pois é, 322. no Drive, aí o Drive você está hoje aberto aqui lendo, aí quando desliga o computador, que volta amanhã e vai lá para o começo, né? Aí você baixa aí para a página 322, tá? E como sempre, eu sempre compartilho aqui com os alunos, com os membros do labirinto, um roteiro, tá? E vamos seguir, então, o roteiro de estudo. Eu tinha colocado aqui algumas questões, né? Quando eu compartilhei o primeiro slide, eu tinha colocado errado. Em vez de colocar 10, coloquei 19, vi depois. Aí eu corrigi aqui, né? Então, quais as 10 infinitudes da Sefirot? Primeira questão. Segunda questão, como a Cabala compreende os 7 planetas principais? Terceira questão, segundo a Cabala, qual a relação entre as 12 letras simples e o zodíaco? Quarta questão, segundo a Cabala, quais os 3 elementos formadores? Quinta questão, o que é o Ein Sof? Qual a relação deste conceito cabalístico com o conceito de self da teoria junguiana? Sexta questão, qual a relação entre a árvore sefirótica, seus níveis de manifestação e a teoria junguiana dos arquétipos? Tá? E a sétima questão, qual a relação entre a árvore sefirótica e os arcanos maiores do tarô? Até porque é o próximo assunto do nosso grupo de estudos, né? Se seguindo o roteiro do texto, o próximo capítulo vai falar sobre os arcanos do tarô. Fazendo aqui um retrospecto do que nós estamos vendo aqui nesse grupo de estudos, tá? Então, nós estamos discutindo o hermetismo, e nós já vimos que o hermetismo, ele se baseia nas 12 teses herméticas, são aquelas 12 teses que se encontram na tábua de esmeralda, tá? E dessas 12 teses, nós tiramos, né, 7 princípios, que são conhecidos como 7 princípios herméticos. O mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental, ou seja, tudo que existe, existe dentro de uma grande mente que criou, né? O princípio de correspondência, o segundo princípio do hermetismo, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso justifica por que nós podemos, a partir do estudo da natureza ou do homem, compreender o Criador, compreender o universo, compreender essa grande mente. O terceiro princípio é o princípio da vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? E nós vimos nos encontros passados, quando nós discutimos esse princípio da vibração, que há um movimento de subida e descida de acordo com a mudança da frequência vibracional, ou da frequência vibratória, tá? E que a saúde está em você ter essa capacidade de seguir o fluxo, elevando e subindo, sempre necessário, essa frequência vibratória. E nós estamos agora discutindo 2 princípios muito importantes do hermetismo, que é a polaridade, né, o princípio da polaridade, e o princípio de gênero. O princípio da polaridade diz que tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. Então, tem o alto, tem o baixo, né? Tem um dentro, tem um fora.
tem o espiritual e o material, e assim por diante. E, de acordo com o princípio de gênero, diz o seguinte, que está em tudo, né? Tudo tem seu princípio masculino e feminino, e que tudo que é criado, tudo que é formado, tudo que é gerado a partir do confronto, da interação entre essas duas polaridades, né? Então, na verdade, o princípio de gênero é uma decorrência do princípio da polaridade, né? E mais do que uma simples decorrência, esse princípio de gênero, ele explica como que as coisas surgem, como que as coisas se manifestam, a partir da interação, do choque, do confronto entre esses dois opostos, né? O masculino e o feminino. O masculino seria algo ativo e o feminino seria algo passivo, né? A característica básica do masculino seria a atividade, a ação. E a característica básica do feminino seria a passividade, tá? Lembrando que, como esses dois princípios, eles se encontram em tudo, tá? Qualquer aspecto do universo, qualquer aspecto do homem, qualquer aspecto da vida, vai, em alguns momentos, se manifestar de forma ativa, e em outros momentos vai se manifestar de forma passiva. Então, por exemplo, se nós olharmos para a psique como um todo, nós vamos poder identificar que essa psique é formada por duas partes. Uma parte vamos chamar de consciência, outra parte vamos chamar de inconsciente. Em alguns momentos, a consciência se manifesta de forma ativa, portanto, masculina. Em outros momentos, essa consciência se manifesta de forma reativa, passiva, portanto, feminina. A mesma coisa se dá com o inconsciente. Tá? Então, não existe algo estagnado. Isso aqui é masculino e para sempre será masculino. Isso aqui é ativo e para sempre será ativo. Ou, do outro lado, isso aqui é feminino e para sempre será feminino. Isso aqui é passivo e para sempre será passivo. Não, não é assim. Existe um fluxo, tá? Existe uma alternância. Mas a ideia básica do hermetismo é que, para que algo ocorra, para que algo se manifeste, para que possamos produzir alguma coisa, é necessário que haja interação entre essas duas forças, né? A força ativa e a força passiva, tá? Mais na frente vamos estudar o princípio de ritmo e o princípio da causa e efeito, né? Segundo esse princípio de ritmo, né, tudo tem fluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. Ritmo é compensação. Pois não, Célio? Nesse caso, assim, o fluxo, né, ligado em cima e embaixo, a energia. Por exemplo, no dia que tem dia, né, que a pessoa acha que todo mundo é assim, amanhece o dia não tem energia, é como se ele se sentisse assim, puxado. A energia foi sugada, inclusive quando você acorda pela manhã. Aí, às vezes, não vai. O que é? Porque tem dia que a gente se acorda com bem forte, bem com energia carregada. Aí tem dia que você acorda, parece que foi puxado. E vai até muito tarde, sentindo assim, puxado. Quando acontece alguma coisa. Lilian, só um instantinho, Célio. Oi, Lilian, bom dia, seja bem-vinda. Então, Célia, te respondendo, né? Há várias formas da gente explicar isso, né? Então, há várias possibilidades de a gente compreender o que está ocorrendo, né? Nesse exemplo que você está colocando aí. Se nós pegarmos, né, pela questão do movimento da energia psíquica, né, progressão, represamento, né, regressão da libido, você pode explicar isso como um movimento energético que ocorre na psique, como uma tentativa de promover uma autorregulação psíquica. Ou seja, diante de uma situação muito estressante, em que você desprendeu muita energia, você exerceu muito sua força de vontade, você está esgotada, está exausta, né? Naturalmente, o teu organismo, o teu ser como um todo, parte material, parte psíquica, né? Vai te colocar numa condição de cansaço, de exaustão, de cansaço mental, de cansaço físico, para que você possa, então, recuperar suas energias, recuperar sua força, para que esse ego, depois de algum tempo de repouso, possa voltar a ter energia, né? E aí possa voltar à sua vida natural no seu dia a dia, tá? Então, essa é uma possibilidade de explicar isso que você está colocando. Mas tem outras possibilidades também, como a atuação de um complexo que está produzindo um sintoma
talvez até um sintoma depressivo, né? Como a invasão de forças do inconsciente objetivo, né, através de mais arquetípicos muito fortes que estão produzindo também, né, sintomas que são relacionados a essa exaustão, a esse cansaço, né? Então, são várias possibilidades de a gente procurar entender e explicar isso que você trouxe como exemplo, ok? Então, vamos aqui seguir adiante, para que a gente possa avançar aqui no nosso tema de hoje, e no finalzinho, pessoal, quem tiver alguma colocação, alguma questão, alguma pergunta, a gente tira um tempinho no final, para que a gente possa tirar algumas dúvidas e debater melhor o que for colocado aqui no nosso encontro de hoje, ok? Então, vamos aqui adiante. Então, vimos aqui o princípio de polaridade, vimos também aqui o princípio de gênero, tá? E aí nós vamos olhar diretamente para as nossas questões de hoje, para que depois eu possa ir junto com vocês esmiuçando o que está lá no texto e fazendo já uma articulação com a teoria junguiana. Deixa eu parar aqui, interromper aqui a partilha, para que eu possa voltar para o texto, ok? Eu vou compartilhar agora aqui o texto com vocês. Ok, sublinhei o texto, né? Vocês estão vendo o texto? Chegou aí já, né? Então, vamos aqui. Então, já na primeira questão, quais as 10 infinitudes da Sefirot? Tá? Então, vamos ver aqui quais são essas 10 infinitudes da Sefirot. Vou baixar aqui um pouquinho. Bem, 10 são os números da Sefirot. Do nada, 10 e não 9. 10, não 11. Compreender esta sabedoria grande, entender esse conhecimento e ser sábio. Investigar o mistério e ponderá-la. Examine todas as coisas por meio das 10 Sefirot. Restaurar a palavra a seu Criador e levar o Criador de volta ao seu trono novamente. Ele é o formador só, e ao lado dele não há outro. Seus atributos são 10, e são sem limite. O 10, o 10 inefável, né, ou as 10 inefáveis Sefirot, tem 10 infinitudes, que são as seguintes. O início e o fim, infinito e infinito. O bem e o mal, infinito e infinito. A altura e profundidade, infinito e infinito. Oriente e o ocidente, infinito e infinito. Norte e sul, infinito e infinito. Olha só que interessante, gente, né? Então, nós estamos vendo aqui o princípio da polaridade, né? Então, no plano da unidade, nós temos uma coisa só. Quando há a polaridade, quando há a dualidade, quando nós chegamos no plano da dualidade, essa coisa só, ela se separa, né? E aí ela forma os opostos. Tá? O início e o fim, o bem e o mal, a altura e a profundidade, o oriente e o ocidente, o norte e o sul. Tá? Então, é da interação dessas polaridades que tudo vai surgindo, tudo vai se manifestando, ok? Vamos aqui mais adiante. Chegando rapidamente aqui na segunda questão, para que a gente possa depois ir esmiuçando cada coisa dessa, articulando com a psicologia analítica. Então, como a Cabala entende os 7 planetas principais? A autor diz o seguinte: as 7 letras duplas, tendo sido concebida, criada, purificada, pesados e trocados por Deus, ele formou deles 7 planetas no universo, 7 dias no ano, e 7 portões, no sentido, dos sentidos do homem, masculino e feminino. A partir dessas 7, ele também produziu 7 céus, 7 terras e 7 sábados. Por isso, ele amava mais 7 do que qualquer outro número abaixo de seu trono. Os 7 planetas do universo são Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Os 7 dias do ano são os 7 dias da semana, possivelmente os 7 dias criativos que são destinados. Os 7 portais ou portões do homem
masculino e feminino. São 2 olhos, 2 orelhas, 2 narinas e a boca. Também são 7, né? Número 7, tá? Então, ele está trazendo aqui a ideia simbólica de que 7 é o número da totalidade, ok? Daqui a pouco vamos articular tudo isso com a teoria junguiana. Chegamos aqui na terceira questão. Segundo a Cabala, qual a relação entre as 12 letras simples e o zodíaco? As 12 letras simples, né, simbolizam as 12 propriedades fundamentais. A fala, o pensamento, o movimento, a visão, a audição, trabalho, coito, olfato, sono, raiva, gosto, o engolir, né, e a alegria. As letras simples correspondem a 12 direções: leste, altura, nordeste, leste de profundidade, altura, sul, sudeste, sul de profundidade, altura oeste, sudoeste, oeste de profundidade, altura norte, noroeste, norte de profundidade. Eles divergem para toda a eternidade e são os braços do universo. As letras simples, tendo sido concebida, criada, pesados e trocados por Deus, ele produziu por eles 12 signos zodiacais no universo, 12 meses do ano e 12 órgãos principais no corpo humano masculino e feminino. Os signos do zodíaco são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Os meses do ano são, aí vem os meses dentro da cultura hebraica, né? Os órgãos do corpo humano são as 2 mãos, os 2 pés, 2 rins, vesícula, intestino delgado, fígado, esôfago, estômago e baço. Tá? Olha só a ideia, né? Que nós estamos falando aqui. A unidade produz a dualidade, né? Vem a polaridade. Da interação que ocorre entre essas duas potências que formam a polaridade, que formam a dualidade, surge uma nova totalidade, que é o 7, né? E esse 7 se manifesta em 12. Então, são esses 12 princípios correspondendo às 12 letras básicas do alfabeto hebraico. Tá? Então, essa ideia básica, né, e simbólica nós encontramos na Cabala. O 1, o 2, o 7 e o 12. Ok? Como tudo que se manifesta no macro se manifesta no micro, todas essas potências, essas possibilidades estão no universo, na grande mente, e também essas potências, essas possibilidades estão também no micro, no homem. Ok? Então, vamos aqui mais adiante. É apenas uma introdução para o nosso encontro de hoje. O que é o Ein Sof e qual a relação desse conceito cabalístico com o conceito de self junguiano, que é muito importante, né? Então, o cabalismo concebe a divindade suprema como um princípio incompreensível a ser descoberto somente através do processo de eliminação, em ordem, todos os seus atributos percebidos. O que permanece quando cada coisa conhecida foi removida é o Ein Sof. Tá? Quando você tira tudo, né? Você vai tirando o véu de Ísis, vai tirando tudo, todas as manifestações, né? Você vai encontrar a origem dessas manifestações, a fonte. No cabalismo seria o Ein Sof, o estado eterno do ser. Embora indefinível, o absoluto permeia todo o espaço, abstrato para o grau inconcebível. A Ein Sof é o estado incondicionado de todas as coisas. Substâncias, essências, inteligências se manifestam fora do insondável do Ein Sof, mas o absoluto em si é sem substância, inteligência, essência. Ou a Ein Sof pode ser comparado a um grande campo de terra rica, dos quais sobe uma míriade de plantas, cada uma diferente na cor, fragrância, formação e ainda cada uma com suas raízes na mesma margem escura, porque, no entanto, é diferente. Pensando um pouco mais. De qualquer das formas nutrida por ela. Plantas são universos, deuses e o homem, todos alimentados pela Ein Sof, e todos com a sua fonte em sua essência,
todos com seus espíritos, almas e corpos moldados a partir dessa essência e condenados, como uma planta para retornar para o chão preto. Ein Sof, o imortal, só de onde eles vieram. Tá? Então, o Ein Sof na Cabala seria a fonte de tudo que existe. Tudo que se manifestou, só se manifestou porque existia uma fonte que traz essa potência para a manifestação. Fazendo um paralelo para a gente entender isso melhor, a gente vai lá no taoísmo, a gente encontra o conceito de Tao, né? O Tao, naquela perspectiva do Tao, que é o verdadeiro insondável, né? Então, tudo que existe só existe porque emanou dessa fonte primária, que é o Tao. Levando isso para a psicologia junguiana, nós vamos começar a vislumbrar o conceito de self, do Jung, né? Então, esse self que é anterior, né, a todo e qualquer comportamento humano, a todo e qualquer aspecto da psique, tá? Numa dimensão mais abstrata e absoluta, tá? Então, para que a gente possa chegar nesse self, a gente vai ter que tirar tudo, todas as imagens, todos os afetos, todas as ideias. Tirando tudo isso, é que a gente vai chegar à fonte dessas imagens, desses afetos e dessas ideias que produziram o comportamento, que produziram a experiência humana, que produziram um conceito, um conteúdo psíquico, tá? Então, o self em si, ele é insondável, como é o próprio tal, como é o Ein Sof, tá? Mas nós podemos intuir a existência do self a partir do momento que nós estamos entendendo que em todas as manifestações da psique, por exemplo, existe um centro ordenador, regulador e formador dessas manifestações, né, que é o self, que corresponde ao conceito de Ein Sof da Cabala, que corresponde ao conceito de Tao do taoísmo, ok? Daqui a pouco vamos esmiuçar isso aqui melhor. Vamos aqui para outra questão. Qual a relação entre a árvore sefirótica, seus níveis de manifestação e a teoria junguiana dos arquétipos? Quando do oculto quis revelar-se, né, ele primeiro fez um único ponto. O infinito era totalmente desconhecido, e nenhuma luz difusa antes deste ponto luminoso violentamente romperam em visão. O nome deste ponto é o Eu Sou. Os cabalistas deram muitos nomes a este ponto. Sobre este assunto, né, Christian Gimberg escreve, em substância, o ponto é chamado a coroa primeiro, porque ele ocupa a posição mais alta. Ela é chamada de idade, porque é a primeira emanação. Ele é chamado o ponto primordial ou liso. Ela é chamada de cabeça branca, ou cara longa, o macrocosmos, né? Primordial. É a altura indescritível, porque controla e governa todas as outras emanações. Quando o ponto brilhante, branco, tinha aparecido, foi chamado Keter, o que significa que é a coroa, e fora dele irradiava 9 globos grandes, que se organizaram na forma de uma árvore. Estes 9, juntamente com a coroa primeiro, constituem o primeiro sistema de Sefirot. Estes 10 foram a primeira limitação de 10 pontos abstratos dentro da natureza do Ein Sof. O poder de Ein Sof ele desce desses globos, mas se refletiu sobre ele como a luz do Sol refletido sobre a Terra e os planetas. Ou seja, é como se essas sefirotes, né, essas joias, né, essas safiras, elas refletissem o Ein Sof, tá? E cada vez que elas refletem esse Ein Sof, elas geram um mundo, né? E nós temos aqueles 4 mundos correspondendo às 4 árvores das sefirotas. O mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da manifestação. Então, essa energia que sai de Ein Sof, ela se manifesta, ela reflete nessas sefirotes. A partir daí, ela faz um movimento, gerando um mundo específico relacionado a essas primeiras sefirotes.
depois, né, que faz esse primeiro movimento, gera o segundo movimento formando o segundo mundo, depois o terceiro mundo e, por fim, o quarto mundo, que é o mundo da manifestação, tá? Então, nós temos aí a manifestação de algo que vem do absoluto, passando por 4 etapas, por 4 processos, tá? E nós vamos entender esse mesmo movimento, né, essas 4 etapas, quando a gente começa a entender melhor a teoria indiana dos arquétipos. Como assim? Né? Então, a gente vai observar aquilo que está se manifestando. Então, aquilo que está se manifestando é um comportamento. Comportamento humano, por exemplo, qualquer comportamento de refletir, comportamento de estudar, de buscar o conhecimento, tá? Então, para que esse comportamento ocorra, se manifeste, tá? Antes dele, foi necessário o quê? Que houvesse um princípio que possibilitasse a manifestação desse comportamento, tá? Então, esse princípio emana essa possibilidade. É o primeiro movimento básico. Depois, esse princípio que emanou essa possibilidade do comportamento de estudar, por exemplo, né, ele atribui a essa emanação de possibilidade uma ideia. Tá? Depois que essa ideia é atribuída a essa possibilidade, essa ideia ganha uma forma, e ganha um afeto, ganha uma energia psíquica. Né? E depois que ganha essa forma e esse afeto, é que algo se manifesta, é que o comportamento de estudar ocorre. Tá? Então, nós temos aí 4 etapas relacionadas ao processo de manifestação de todo e qualquer comportamento humano, sendo que, de acordo com a teoria junguiana, todo e qualquer comportamento humano tem uma base arquetípica, porque é essa base arquetípica que possibilita a existência desse comportamento, tá? Então, o arquétipo, o que é que ele faz? Né? Ele apreende a possibilidade, dá uma forma a essa possibilidade, atribuindo a essa possibilidade uma ideia, uma imagem e um afeto. E, a partir disso, algo ocorre, se manifesta, que é o comportamento humano, tá? Então, esse mesmo processo das quatro etapas, nós vimos aqui na Cabala, esse mesmo processo das 4 etapas se encontra também na manifestação de qualquer comportamento humano. Por quê? Porque a base desse comportamento humano é sempre arquetípico, ok? Então, vamos um pouco mais para frente, depois a gente volta a esse ponto. Por fim, vamos chegar aqui à última questão do nosso roteiro, para poder te aprofundar tudo isso. Vai dar a página aí, hein? Bem-vinda do livro. Aqui a gente já está na 330. A última questão aqui, é mais lá embaixo. Ver se eu consigo encontrar ela aqui rapidamente. Aqui. O que é a árvore sefirótica e qual a sua relação com os arcanos maiores do tarô? Isso aqui já prepara para o nosso próximo encontro, tá? Então, segundo o autor, a árvore sefirótica consiste de 10 globos de esplendor luminoso, disposto em 3 colunas verticais ligados por 22 canais ou caminhos. Os 10 globos são chamados de sefirot, e a eles são atribuídos o número de 1 a 10. As 3 colunas são chamadas de misericórdia, à direita, gravidade, à esquerda, tá? Ou rigor, tá? Coluna da misericórdia à direita, coluna da gravidade ou rigor à esquerda, tá? E entre elas, a suavidade, como o poder reconciliador. As colunas podem também ser ditas para representar sabedoria, força e beleza, que formam o apoio trino do universo, pois está escrito que o fundamento de todas as coisas é o 3. Aqui, Célia, na página 340, tá? Os 22 canais são as letras do alfabeto hebraico, e a eles são atribuídos os trunfos maiores do tarô, de cartões simbólicos. Aí ele vai falar sobre a compreensão de Eliphas Levi, sobre o tarô, e isso a gente vai esmiuçar lá no nosso próximo encontro. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, e quando se fala na cabala da árvore sefirótica, nós estamos falando de possibilidade de caminhos, né? De caminhos possíveis que o indivíduo pode fazer para que ele possa
retornar à sua origem, à sua fonte, retornar ao Criador, tá? Caminhos possíveis, né, e fazer essa jornada de retorno ao Criador, à fonte, né, é, de certa forma, compreendido como um processo de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento psíquico, desenvolvimento espiritual. E aí já existe uma relação com a teoria junguiana, porque o processo de individuação também é um processo de desenvolvimento. Agora é interessante observar o seguinte, que esse desenvolvimento não é simplesmente um desenvolvimento do ego, tá? Daquilo que o ego está querendo, daquilo que o indivíduo está querendo, não. Mas é um desenvolvimento de uma outra ordem, que é o que nós vamos ver agora, e esmiuçar tudo isso a partir de agora, ok? Se tiver algum comentário, alguma pergunta, Célia, bem-vinda, Lívia, pode fazer agora, tá? Evaldo, Hum, a, a maçonaria, né? Aí também, sim. a maçonaria é um tipo de religião, alguma coisa assim, não, o que é assim, a Não, maçonaria? não, não é um tipo de religião, né? É uma sociedade em que as pessoas se reúnem para que possam estudar, discutir, refletir, pensar, teorizar sobre aspectos da vida, aspectos do homem, aspectos do universo. E nessa reflexão, nesse estudo, nesse compartilhar, né, se adquiriu ao longo de séculos muitos conhecimentos, né, muitos conhecimentos. E esses conhecimentos eles são compartilhados e distribuídos à medida que o adepto, aquele que entrou, que ingressou nessa fraternidade, nessa sociedade, vai adquirindo merecimento para isso, né? Como é que ele adquire merecimento? Ele vai evoluindo, né? Vai passando por alguns ritos, né? Dentro da ordem maçônica, e ele vai demonstrando que ele está apto para adquirir um pouco mais de conhecimento, desse conhecimento que foi formulado, que foi desenvolvido ao longo de séculos e séculos, ao longo da história da maçonaria. E aí ele vai tendo acesso a novos conhecimentos, novas fontes de informação. Mas, de modo geral, é um grupo, né, em que as pessoas se reúnem para o estudo, e não somente para o estudo, porque também se propõe a ser uma sociedade filantrópica. É o estudo que é aplicado em benefício do Evaldo, próximo, né? eu estou Hum. perguntando assim porque aqui, em Xadá, onde eu moro, eu escuto falar, né, nessa maçonaria, Uhum. aí só escutei, mas como eu não sabia bem, assim, que a gente nessa vida é coisa demais, nós não podemos saber de tudo, né? Uhum. Aí era falando que era assim, ó, uma religião que era esquisita, como se a pessoa falasse discriminando, entendeu? Que só se Sim, reunia sim. homens, que só se Uhum. reunia homens, não tinha É, mulher, sabe? Por isso que eu estou perguntando, sabe? Aí eu aqui no livro, tá. né, a gente fala sobre, para mim compreender, Uhum. sabe? Isso que eu É, sempre mas pergunto. tranquilo. Assim, tem muitos preconceitos, né? Tem muitos tabus, muitos mitos, né? De modo geral, principalmente quando aquilo é desconhecido, né? Então, as pessoas começam a criar várias teorias, várias teses, né? Enfim. Mas seria isso. Maçonaria seria isso. Seria como Obrigada. uma sociedade em que as pessoas se reúnem para o conhecimento e para a aplicação do conhecimento de forma filantrópica, né? Seria basicamente isso. Ah, então, gente, né, estamos falando aqui sobre o desenvolvimento, né? E aí a relação do pensamento cabalístico com a psicologia analítica. Ah, e Jung, né, ele vai trazer um conceito muito importante para a sua teoria, que é o conceito de luminoso. Na verdade, ele traz, né, esse conceito para a sua teoria. E ele vai dizer que quando o self se manifesta, tá, ele traz uma energia muito grande, um afeto muito grande. E o indivíduo que se depara com essa energia vivencia essa manifestação de duas possibilidades. Ou ele está diante de algo muito terrível, ou ele está diante de algo muito maravilhoso, tá? Mas esse luminoso o impulsiona para o crescimento, para o desenvolvimento, tá? Esse excesso de afeto, esse afeto muito intenso, tá? Que vem de uma fonte absoluta, grande, que ele reconhece que é um grande outro, o indivíduo que experimenta reconhece que é um grande outro, ele se sente, a partir disso, impelido a se mover na direção do desenvolvimento, tá? Então, de modo geral, a gente tem duas possibilidades, né, de fatores motivadores para o crescimento, para o desenvolvimento, né? E o senso comum costuma dizer que a gente cresce
pela dor, né, ou pelo amor, né? Então, de certa forma, dentro da teoria junguiana, isso está correto, só que a gente vai utilizar outros nomes, né, para isso, né? E dentro de uma visão esotérica mais aprofundada, no sentido de se deparar com algo que é absoluto, místico, né? Você vai se compreender essa dor e esse amor de outra forma, né? Então, a dor seria esse intenso sofrimento, tá? E o amor seria a experiência das bem-aventuranças, ok? Então, isso impulsiona o indivíduo para o desenvolvimento. Agora, o que é o desenvolvimento dentro dessa visão mais profunda? Desenvolvimento não é eu sair de um ponto e ir para outro ponto. Não é eu simplesmente pegar algumas qualidades, características ou aspectos que eu ainda não tenho bem trabalhado em mim, trabalhar isso e aumentar esses aspectos e essas características em termos de intensidade e em termos de qualidade. Não é simplesmente isso. Isso ocorre dentro do desenvolvimento, mas o desenvolvimento deve ser visto de uma forma muito mais profunda, né? Desenvolvimento corresponde àquilo que a gente entende por processo de individuação, que é um indivíduo se tornar aquilo que ele é, né? Então, desenvolver é você tirar tudo aquilo que está te envolvendo, né? Desenvolver, entenda, né? A palavra desenvolver é como você tirar tudo aquilo que te envolve, né? Que esconde quem você é de verdade, né? Então, ao longo da vida, você é chamado pela experiência do terrível ou pela experiência do maravilhoso, ou seja, pelo luminoso, para que você possa se encontrar, para que você possa se desenvolver, no sentido de tirar tudo aquilo que te envolve e te esconde, para que você possa mostrar a si próprio e ao mundo quem você é. Isso é o processo de individuação. E corresponde a essa mesma visão que a Cabala tem sobre esse processo de desenvolvimento, né? E o que nos impulsiona nessa direção do desenvolvimento? Ou é o terrível, o sofrimento, a dor, ou é o maravilhoso, né? O amor, ok? Vamos aqui um pouco mais adiante. Bem, quando a gente fala sobre sofrimento, né? A gente sempre vai entender esse sofrimento como algo ligado a alguma experiência de apego. Ou porque você deseja muito, ou porque você quer muito aquilo que você não tem ainda, tá? Ou porque você perdeu aquilo que você tinha, tá? Então, quando você está ali buscando, ou quando você experiencia a perda, você entra no processo de sofrimento, tá? E a bem-aventurança? Exatamente o oposto. Lembre-se que a gente está discutindo aqui o princípio da polaridade, né? Ou eu estou no apego, ou eu estou no desapego. Se eu estou no desapego, tá? Eu estou entregando aquilo que eu gostaria muito de ter ou de alcançar à vida, ao poder superior, ao destino, ao acaso, ou qualquer outro nome, né, que a gente queira dar. Então, só o fato de eu fazer esta entrega já ameniza o sofrimento, né? É a experiência do desapego, tá? Claro que nós estamos num processo de desenvolvimento, e esse processo de desenvolvimento, ele ocorre na dualidade. Então, não existe indivíduo no mundo que vá viver sem sofrimento. Assim como não existe indivíduo no mundo que vai viver só na bem-aventurança. Tá? Nós estamos aqui olhando para o padrão arquetípico dessa dualidade e tentando entender que essa dualidade faz parte do processo de desenvolvimento. Então, essa dualidade, sofrimento e bem-aventurança, faz parte do processo de individuação. Tá? Quando o indivíduo ele inicia a sua jornada de individuação, segundo a teoria junguiana, esse indivíduo ele passa por um processo de morte e renascimento. Morte é sofrimento para o ego. Renascimento é a bem-aventurança para o ego. Né? Então, essa polaridade, essa dualidade está presente no processo de individuação. Como nós vimos nos encontros passados, quando a gente estava aqui também, esses ensinamentos secretos, nós vimos que aquilo que aprisiona a consciência, aquilo que faz com que a consciência fique estagnada e não evolua, não se desenvolva, não avance na sua jornada de desenvolvimento psíquico e espiritual, são três fatores básicos, né? Medo,
superstição e ignorância. Tá? E nós vimos também nos encontros passados que o indivíduo que está sendo impelido para o desenvolvimento, né, indo para uma experiência de, de desenvolvimento psíquico e espiritual, esse indivíduo está em busca de três fatores muito importantes. Está em busca da justiça, está em busca da verdade e está em busca do bom. Mas essa justiça, essa verdade e esse bom não é a justiça, a verdade e o bom que o ego entende, mas é no prisma maior, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês, que eu acho que eu não compartilhei. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora sim, agora chegou aí para vocês. Tá? Então, nós temos aí esses fatores, né, que são muito importantes para aprisionar o indivíduo no sofrimento, ou seja, no ego senhor de si, que só conhece a si próprio, né, ou fatores que são muito importantes para ajudar esse ego a avançar na sua jornada evolutiva, indo na direção de algo que o transcende. E na teoria junguiana, esse algo que o transcende é o céu. Ok? Bem, quando a gente fala desses três fatores aqui, justiça, verdade e bondade, né, o bom, tá? O que une essa trindade aqui, a justiça, a verdade e a bondade, é o amor. Mas não é simplesmente o amor, tá? É aquele amor que é conhecido dentro de alguns grupos filosóficos, dentro de algumas religiões, dentro de alguns grupos esotéricos, como compaixão ou como um amor incondicional, né? Esse amor incondicional é o amor que eleva a consciência, né? Que faz com que a consciência compreenda as coisas a partir de um ponto superior, transcendente, não a partir do confronto da dualidade. O amor egóico ou condicionado, né? O amor mais possessivo, é o amor que mantém o indivíduo preso ao apego. Ah, eu quero muito isso porque isso é importante para mim. Seja lá o que for, né? Eu quero essa filosofia, eu quero essa religião, seja lá o que for, né? Então, é o amor que vai mantê-lo aprisionado no sofrimento, porque vai mantê-lo aprisionado ao ego, ok? Então, veja só, né? Assim, ao longo da vida, o indivíduo vai passar por esses dois movimentos, né? Porque nós estamos falando da dualidade, da polaridade, né? Ora, a consciência dele vai ficar mais focada no ego, naquilo que o ego quer, deseja, ora, a consciência dele vai ser ampliada e vai fazer com que ele olhe para aquilo que transcende o seu ego, que está para além do seu ego, né? Então, esse movimento de idas e vindas, né? Transcendência e voltar para o ego, transcendência e voltar para o ego, tá? Esse contraste é que vai produzir ao longo da vida o desenvolvimento, no sentido de que desenvolvimento é você tirar tudo aquilo que te envolve, né? E assim você vai encontrando quem você é de verdade e você vai revelando ao mundo quem você é de verdade. Isso é o processo de individuação para Jung, ok? Para ilustrar isso, né, peguei aqui uma passagem da Bíblia, Mateus 5, vou ver se eu encontro aqui rapidamente, está aqui Mateus 5, pronto, Mateus 5, versículo 3 a 12, tá? Que fala sobre a bem-aventurança, para que a gente possa, a partir disso, olhar para o símbolo e entender melhor isso que a gente está conversando aqui. Então, Mateus 5, bem-aventurados os mansos. Aliás, vamos começar desde o começo, Mateus 5, desde o 1. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos, aproximando-se dele, então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Né? Então, essa passagem aqui, Mateus 5, até mais ou menos aqui 13, né? Do 1 a 13, ilustra bem o que é, né? Esse processo de desenvolvimento, essa entrega, né? Através do sofrimento. Olha só o contraste mais uma vez, né? Há o sofrimento, é necessário que haja o sofrimento para que o ego vivencie a mortificação, para que depois esse ego possa entrar no processo de renascimento, entrando em contato com aquele que o transcende. É essa a jornada do processo de individuação, gente. Ok? Tá? E veja bem, evolução sempre acontece dentro do contraste. E aí a gente conhece, a partir desse estudo que nós estamos fazendo aqui, aquela atividade da triangulação, né? A triangulação como uma ferramenta de crescimento, de evolução e de solução dos conflitos. É necessário que haja dualidade? É necessário que haja dualidade e conflito, os opostos. Como é que a gente transcende os opostos? Triangulando essa dualidade. Como é que a gente triangula essa dualidade? A gente reconhece o aspecto negativo, no caso, o sofrimento. A gente reconhece o aspecto positivo, no caso, a bem-aventurança, né? A gente tenta encontrar um ponto intermediário entre os dois, né? Um ponto que vai unificar os dois, e assim a gente caminha um pouco mais para a bem-aventurança, tá? E esse mesmo processo de triangulação, ele ocorre também na psicologia analítica. Vejamos a questão da função inferior. A função inferior que se manifesta trazendo aspectos sombrios, né? Ela se choca com a função superior, que tem a ver com a persona e tem a ver com o ego, né? Como superar essa dualidade? Através daquilo que Jung chama de confrontação do inconsciente. A gente precisa confrontar o inconsciente. O ego, de forma ativa, se depara com o inconsciente também se manifestando, forma ativa, né? E a partir dessa interação entre os dois polos, a consciência e o inconsciente, há o surgimento de um ponto intermediário, um ponto mediador, que transcende essa dualidade. Quando você encontra esse ponto que transcende a dualidade, você avançou no seu crescimento psíquico. Você não é mais o mesmo. O ego morre e renasce. A própria sombra morre e renasce. Então, surge a partir daí uma consciência ampliada, que conseguiu assimilar aspectos sombrios, que até então eram inconscientes. Ok? Então, avançando um pouco mais, e vamos aqui aprofundando um pouco mais. Trazendo aqui a Exato. teoria. Ô, Lilian, pois não. Só e isso que você acabou de dizer, procurando esse ponto do meio, seria o que o budismo traz como caminho do meio, porque eu não vou conseguir, eu não consigo viver, voltando àquele slide dos 3 pontos lá, por favor. 3 pontinhos aqui, tá. Eu não, a gente não vive totalmente no medo, na superstição e na ignorância, mas também eu não vou conseguir viver na justiça, verdade e no bom completamente. Eu vou me movimentar nesses 6 aspectos, né, durante essa vida que eu estou aqui agora, né? Eu vou permear, porque eu não tenho a pretensão. Eu sei que eu não vivo completamente no medo, na superstição e na ignorância, mas também não tenho a pretensão de viver totalmente a justiça, a verdade e o bom. Perfeito. É isso? Seria isso. o caminho do meio, é o único caminho, né? É o que É o único caminho. é E o aí, com único um caminho. detalhe muito importante. Na hora que eu transcendo um medo, né, porque eu me deparo com a justiça, tá? Essa justiça que eu me deparei, nesse momento da minha vida,
ainda não é a verdadeira justiça. Sim. Porque a verdadeira justiça, ela vai estar no absoluto, né? Lá no absoluto, tá? Eu não tenho Então, acesso. essa justiça que eu encontrei agora, né? Daqui a algum tempo, se eu me apegar demais a essa justiça que eu encontrei agora, ela vai ser fonte de medo. Percebe a Entendi. dualidade? Entendeu? Aham, A sim, mesma sim. coisa é a verdade, né? Na hora que eu transcendo uma superstição, né? E encontro uma verdade, isso aqui é verdade. Pronto, encontrei a verdade. Essa verdade que eu encontrei agora, daqui a algum tempo, ela vai ser uma nova superstição, porque ela vai esconder verdades que estão para além dessa verdade, entende? E a mesma coisa acontece com a bondade. Na hora que eu encontro isso aqui é o correto, isso aqui é o bom, isso aqui que é o certo, né? Isso aqui é que faz bem, né? Ok, eu superei aqui uma ignorância, mas isso aqui que eu encontrei agora, lá na frente, vai formar uma nova ignorância, porque essa bondade que eu encontrei agora não é a verdadeira bondade, né? Mas é esse contraste, medo, justiça, superstição, verdade, ignorância, bondade, que impede a nossa jornada em direção ao absoluto, o movimento, o nosso desenvolvimento. Tá? Por isso que a gente cresce entre sofrimento e bem-aventurança. O que é bem-aventurança hoje, amanhã pode virar sofrimento. O que é sofrimento hoje pode gerar bem-aventurança amanhã. Tá? E o caminho do meio é o conflito, é o choque, a interação entre esses dois polos que vai gerar o caminho do meio. Né? É você não se apegar a nenhum caminho da bem-aventurança, nem o caminho do sofrimento, mas entender que tudo vai trazer algo de bem-aventurança e algo de sofrimento. Esse é o caminho do meio, que é uma visão budista, que você está colocando aí. Isso. E sobre esse Mateus que você trouxe, né, esse tópico aqui do Mateus, é o Sermão da Montanha, né? E o caminho, o caminho da individuação seria o caminho completo do todos os passos do Sermão da Montanha. Tem alguém pedindo para entrar aqui, né? Deixa eu autorizar aqui entrar. Bom dia, seja bem-vinda, Carol. Pois não, Lina, pode continuar, Lina. Não, é só que você trouxe um tópico, né, do Sermão da Montanha, seguindo o Sermão da Montanha também seria um caminho completo para o processo de individuação. Perfeito, perfeito, exatamente, né? E aquele outro conselho, né, que a gente conta na Bíblia, né, uma passagem da Bíblia, que Jesus dizendo que o quente e o frio ele bebe, mas o morno ele cospe, né? Então, mostra também que o caminho do meio não é a metade entre os dois polos, né? Entende? Né? Então não vou querer nem um quente nem um frio, vou querer um morno. Não, o morno não serve. O morno não é o caminho do meio. Né? O caminho do meio é formado pela intensificação dos extremos. É o quente e o frio. A interação dos extremos gera o meio termo, mas não é a metade desses extremos. Né? Isso. Então, eu vou Isso é ser mais ou menos importante. bonzinho. Eu vou ser mais ou menos Não, bonzinho. Não, não é não. isso. Né? É reconhecer o mal e reconhecer o bem. Isso. Integrar. Reconhecer a dor, isso. E A reconhecer a palavra, graça. isso, a palavra que Jung trouxe, que é mais importante, é essa integração da sombra, né? Não é a exclusão dela, o abandono, o não reconhecimento, empurrá-la para debaixo do tapete, seja lá o que for que quiser fazer. Não, Isso, eu preciso integrar, porque eu isso. sou isso também. Eu sou o medo, a superstição, o apego, né? Eu sou a sombra e eu preciso integrar. Exatamente. Ou seja, uma experiência dolorosa que o indivíduo passou, né? Algo marcante, que marcou a vida daquele indivíduo, né? Coisa terrível mesmo. Gerou muita dor, muito sofrimento. É isso. Gerou muita dor, muito sofrimento. Ele vivenciou dois sofrimentos. Ele experienciou a desgraça, né? É isso. Ele tem que sentir aquela dor, aquele sofrimento, ele tem que ficar desesperado, ele tem que chorar tudo que tinha que chorar, tem que pensar em se matar, tem que pensar em matar todo mundo, tem que vivenciar isso ao extremo, né? Depois surge um símbolo integrador, né, apontando, né, para a felicidade, para a graça, para a bem-aventurança, e esse símbolo integrador vai mobilizá-lo ainda mais para o crescimento, desenvolvimento. Aí lá na frente, ele vai olhar para aquela dor, para aquela desgraça que ele vivenciou como dor e como desgraça, e vai poder agradecer lá na frente. Mas antes disso, ele vai ter que sentir a desgraça, a dor, o sofrimento.
né? Ele não pode negar isso. Esse é o ponto que eu considero mais difícil, né? Uhum. É o de é o integrar e a tendência é negar. Isso. A tendência é Né? negar. É natural, é o mais fácil, né? A É, gente vai negar, a gente vai é. e não quer vivenciar. Pois é, e quando a gente nega, o que a gente faz? A gente forma sombra, né? Só Forma aumenta o mais inconsciente, sombra, só né? aumenta. Ou seja, não gera ampliação de consciência, pelo contrário, a consciência fica mais limitada, mais estreita, né? É. Então, o processo envolve dor, sofrimento, mas também o processo envolve graça, felicidade, bênçãos, né? As duas coisas estão presentes. Esse é o processo. E quanto mais você ampliar sua consciência, mais você experiencia dor, desgraça, sofrimento, mais você experiencia bem-aventurança, felicidade, harmonia, paz. Evaldo, Pois não, porque sério. quando fala, né, no caminho do meio, por exemplo, Uhum, a bem-aventurança, né, e a, e uhum, a, a desgraça, vamos dizer assim, a palavra que eu não gosto muito de falar. certo. Às vezes o indivíduo convive, ele passa pelo sofrimento, né, que é grande aquele sofrimento, que ele se depara por muito tempo naquela no poço profundo, mergulhou profundo e a vida colocou aquilo e ele tem que sair fora. Sim. Aí depois que ele sai fora, né, desse sofrimento, como vocês falaram aí vem a abundância, porque é uma coisa assim mesmo da divindade, né, da vida. Vem. Aí ele, Assim como o sofrimento também, viu? O sofrimento também é cor da divindade, na pois é, visão isso, cabalista. né? É sim, isso que eu estou falando. Aí, Eval, depois, aí pode acontecer dele viver de novo por um bom tempo nessa abundância. Depois, dentro dessa abundância, vai surgir de novo um Sim, sofrimento. sim. É assim, a vida É. é sempre assim, né, Evaldo? Sempre assim, a dualidade da vida, Isso. polaridade, né? Os dois polos, né? E a gente tem que aprender a ter conhecimento disso, né, Val? Porque às vezes, quando não temos conhecimento, é mais doloroso ainda, porque aí eu pego culpar todo mundo, a pessoa pode pegar, culpar todo mundo, não se aceitar, né? Aí é onde vai entrando a sombra, e aí o indivíduo também não se adapta a aceitar a sua sombra, né? Vocês Isso. entram nessa. Vamos para a Cabala, então, entender isso que você está colocando, sério, pela Cabala. Vou pular aqui aspectos teóricos da teoria junguiana, que a gente já conhece, né? Então, vamos aqui pegar as imagens arquetípicas através do tarô, por exemplo, para que a gente possa entender isso aí que você está colocando, sério. Que também é bem-vindo, ele iria colocar aqui. Vamos olhar aqui o arcano 5, Papa, né? Essa cruz aí, tríplice do Papa, né? Que ele segura, ok? Então, olhando para essa cruz, a gente vê o seguinte, tem três linhas aí horizontais, não tem? E uma vertical, que é o cabo da cruz, né? Ok? Essas três linhas horizontais, elas são formadas por dualidades, né? Então, tem dois pontos em cada lado, né? Um ponto em um lado, um ponto do lado, né? Assim, nas três linhas que tem na horizontal. Estão vendo aí, então? Ok? Então, vamos entender o seguinte, ó. Essas três linhas horizontais, elas estão representando três níveis da vida, da experiência, ou, portanto, três níveis do ser humano. A linha inferior está mais embaixo, perto da mão do Papa. O plano físico, a linha superior, que está lá em cima, né? O plano espiritual, tá? E a linha intermediária, o plano psíquico. A teoria indiana fala muito bem disso, né? A psique, ela está entre dois limites, o limite espiritual e o limite material, né? Sendo que tudo aquilo que a gente vivencia é psíquico, porque existe alguém, um sujeito que está experienciando, né? Então, um sujeito que está experienciando é um sujeito psíquico, tá? Mas o que está para além dessa experiência é o plano espiritual e o plano material, ok? Então, a psique, né, estaria entre esses dois limites, o espiritual e o material. Se a gente pudesse definir de forma bem clara e rápida, né, e objetiva, o que é a psique, né, a gente poderia dizer que a experiência psíquica é a experiência que tem um certo nível de consciência,
mais consciência ou menos consciência, mas tem um certo nível de consciência. Jung diz lá no Natureza da Psique que o próprio inconsciente tem uma consciência, né? Então, tudo aquilo que é psíquico tem uma certa consciência, porque tem um sujeito que experiencia. E, segundo Jung, há dois sujeitos na psique. O sujeito da subjetividade, que é o ego, né? E o sujeito, né, maior do que esse ego, que é o self, tá? E até em outros momentos ele vai chamar esse sujeito como o senhor do inconsciente, né? O sujeito do inconsciente, né? Que é o self, ok? Então, tudo aquilo que é psíquico tem uma certa consciência. É consciente. Então, uma definição para psíquico é a consciência. É a experiência consciente, tá? Na astrologia, o planeta que representa a consciência, tá? Que representa a capacidade de você caminhar em vários níveis, né? Se relacionar com vários elementos que se encontram em vários níveis diferentes, e o planeta que representa a possibilidade de você ser medianeiro, intermediário, mediador entre vários níveis diferentes, entre polaridades diferentes. O planeta que tem essas características é Mercúrio. Okay? Então, Mercúrio, ele se manifesta no transcendente, ele se manifesta no espiritual, ele se manifesta no psíquico e se manifesta no físico. Ele vai ser o mediador entre esses níveis, vai ser o mediador entre as dualidades, né? Então, na teoria junguiana, ele vai ser o psicopompos, né? Aquele que vai trazer o símbolo integrador. É aquele que vai trazer algo de novo para renovar algo, né? Para rejuvenescer, para trazer mais vida, mais fertilidade, mais alegria, mais comunicação, mas também ele tem a sua dualidade. Então, também ele é o ladrão, ele é o embusteiro, ele é o enganador, ele é aquele que rouba, que tira, né? Então, Mercúrio, ele está ali se manifestando, tá? Subindo, descendo, indo para a esquerda e para a direita, né? Progredindo, regredindo, e por aí vai. Assim é a nossa consciência, ok? Então, essa consciência, vamos botar aqui ainda pegando aqui os símbolos que nós podemos encontrar no tarô. Essa consciência que sobe, que desce, que progride, que regride, mas que é algo que traz potência, mas também é algo que rouba, tá? Essa consciência, ela está sendo influenciada por duas forças muito intensas, tá? Uma força de expansão e uma força de contenção, restrição, representada aqui na papisa pelas duas colunas, Jaquim e Boaz. Jaquim, a coluna branca, né, que está aqui à nossa direita, quem está olhando, né, mas na carta é à esquerda, né? Jaquim é a coluna da misericórdia, da graça, da bem-aventurança. Boaz, que está à nossa esquerda, mas à direita da carta, né, coluna preta, letra B aqui, Boaz, né, é a coluna do rigor, é a coluna do sofrimento, é a coluna do esforço, é a coluna, né, do ser humano que, quando foi expulso do paraíso, teve que conhecer o sofrimento, a morte e o trabalho. Tá? Então, a consciência, Mercúrio, né, ela é influenciada por essas duas forças, expansão e contenção. Como é que essa consciência ela reage diante dessas duas forças? A coluna Boaz, na coluna preta, que é a coluna da contenção, tá? Ela tem uma ação masculina. Olha o princípio de gênero, né? Aliás, ela tem uma ação feminina. Ela contém, ela acolhe, ok? A consciência que vai reagir a essa força feminina de conter, de reprimir, de acolher, de circundar, tá? Essa consciência vai ter que ter uma postura ativa, masculina. É quando a consciência se relaciona com esta força. Essa força feminina, a consciência vai ter que ter uma postura masculina. Olha só a teoria da grande mãe devoradora, né? Erich Neumann. Então, a grande mãe devoradora devora o ego precisa ter força
precisa vivenciar o arquétipo do pai e do guerreiro e do herói para vencer o dragão. Senão ele não nasce. Ele não tem um segundo nascimento. Senão ele não vai para a vida, né? Então, a consciência para poder vencer essa força arquetípica que aprisiona e contém, tem que ter uma força muito grande, tem que ser ativa. Do outro lado, na força da misericórdia, representada pela coluna branca, Jaquim, a postura da consciência diante de Jaquim, né, dessa coluna da expansão, é uma postura passiva, uma postura receptiva de quem recebe a graça. Tá? Então, nós temos duas ações no mundo. Diante daquilo que nos impele para o crescimento, para o desenvolvimento, que é o sofrimento ou a bem-aventurança, nós temos duas ações diante disso. Ou a gente se esforça, né, trabalha duro, ou a gente ora e espera a graça. Ou a gente tem uma postura ativa, ou a gente tem uma postura passiva, né? A mesma coisa se dá na relação do ego com o inconsciente, da consciência com o inconsciente, né? Se o inconsciente está restringindo, está engolindo, está devorando a consciência, o ego tem que ter força para romper isso, né? Se o inconsciente está trazendo energia de expansão, de realização da consciência, o ego tem que ter uma postura passiva, feminina, para se deixar ser levado por essa força. Tem que se entregar a essa força do inconsciente, tá? Então, o inconsciente pode ser masculino e feminino. E o ego, para se harmonizar a esse inconsciente, tem que ser masculino ou feminino, no contrário, né? No polo contrário. Se o inconsciente é masculino, o ego tem que ser feminino, postura passiva. Se o inconsciente se manifesta de forma passiva, o ego tem que ser ativo, postura masculina, e vice-versa. Entende aí? E assim se dá o processo de individuação. Mas olha só que interessante, ó. Olhando aqui para a árvore da vida, nós percebemos que há 3 colunas, porque tem a coluna do meio, que a Lilian trouxe muito bem, né? Então, nós temos a coluna de Boaz, nós temos a coluna de Jaquim e temos a coluna do meio. Em outras palavras, nós temos a ação, a não ação ou passividade, e nós temos o agir pelo não agir. Tá? Como é que ocorre o processo de desenvolvimento, de individuação? Você tem, o indivíduo que está no processo de individuação, ele tem que agir quando tem que agir, tem que ser passivo quando tiver que ser passivo, e tem que agir pelo não agir quando tiver que agir pelo não agir. Tá? Como é que os cabalistas entendem isso? Tá? Os cabalistas entendem isso como a jornada que a consciência faz, passando pelos 4 planos de manifestação, né? Passando pelas 50 portais. Mas, Evaldo, são 4 árvores, cada árvore tem 10 sefirotes. Por que são 50? Porque existe a polaridade da esquerda. Né? Então, na verdade, são 5 árvores. Né? As 4 aqui que se manifestam, mas a quinta que traz a manifestação negativa, conhecida na Cabala pela manifestação dos demônios. Tem os seres angelicais, né? E os seres demoníacos, vamos chamar assim, na compreensão da Cabala. Tá? Então, à medida que você vai avançando nesses 4 mundos, mundo da emanação, mundo da criação, mundo da formação e mundo da manifestação, né? Você vai encontrando em cada um desses 4 mundos a polaridade negativa, representada pelas sefirotes negativas dos demônios. Né? Então, são 50 portais. Tá? No sentido de que a consciência, representada por Mercúrio, né? Vocês estão vendo Mercúrio aí, né? E está aqui à nossa esquerda, né? A gente olhando aqui para a cartinha aqui, né? Está à nossa esquerda, na parte inferior. Lá em cima, à esquerda, tem Saturno, tem Marte e tem Mercúrio. No centro, né? Nós vamos encontrar o Sol, a Lua e a Terra. E à direita, nós vamos encontrar Vênus e vamos encontrar Júpiter. Estão vendo aí, né? Na cartinha, tá?
Então, Mercúrio, a consciência, né, que está em processo evolutivo, desenvolvimento, vai olhar e interagir com essas possibilidades, com essas potências, com essas forças, exercer atividades, realizar algumas tarefas para atravessar esses portais. E qual é o objetivo de Mercúrio? Sair de Malkuth, tá? E voltar para Keter. Qual é o objetivo da consciência, do indivíduo? Né? Sair do plano material onde ele está preso e voltar a se relacionar com seu Criador. Tá? Só que esse processo é para o infinito. Né? Subidas e descidas para o infinito. Como o movimento de Mercúrio é. Né? Progressão e regressão de Mercúrio sempre, né? Eternamente. Tá? E é esse movimento de expansão, de contrição, de progressão, de regressão, a interação entre esses polos, né? De acordo com o princípio da polaridade, que vai gerar a ampliação da consciência, que vai gerar o desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento espiritual. Tá? Esse movimento de subida de Mercúrio e de descida de Mercúrio, na Cabala, esse movimento vai ser compreendido de duas formas. A subida vai ser através da serpente, que sobe pela árvore sefirótica, tá? Então, a serpente representa essa consciência que vai saindo, né, do plano material, do mundo da manifestação, e vai subindo pelas sefiróticas, pelas 10 que se encontram no mundo da manifestação, depois chega no mundo da formação, sobe de novo para as 10 sefiróticas, depois chega no mundo da criação, sobe pelas 10 sefiróticas até Keter, depois adentra no mundo da emanação, sobe pelas 10 sefiróticas, sempre cruzando com a polaridade demoníaca, né? O lado demoníaco, né? O lado negativo de cada um desses portões, tá? De cada um dessas sefiróticas. E assim a consciência vai subindo na direção da unidade, né? Seria mais ou menos o retorno do filho pródigo para a casa do pai, tá? Mas também tem a saída do filho pródigo da casa do pai, né? O filho pródigo só retorna porque ele saiu antes, né? Se ele não tivesse saído antes, não teria como retornar, né? Então, esse movimento de saída, né, também é um ato divino. A desobediência humana, né, à lei no jardim do Éden, né, também é uma ação divina, tá? Aquela serpente que estava na árvore, né, ela também faz parte da unidade, também faz parte do Criador, né? Então, existe uma dualidade, a serpente e o Deus que diz, não coma dessa árvore, mas a serpente diz, coma, faz mal não, você vai tomar conhecimento do bem e do mal, você vai tomar conhecimento da dualidade, portanto, vai ser expulso da unidade, né? Essa serpente também faz parte, né, da unidade, ok? E aí, isso é representado pelo raio luminoso ou a espada flamejante, que é um movimento de descida, tá? No tarô, nós encontramos esses dois movimentos nessas duas cartas aqui, ó. No arcano 17, tarô de Marcélia, aqui o arcano 17, e o arcano 16, também tem no tarô de Marcélia, mas eu trouxe aqui o Rider-Waite, que ilustra melhor o Rider-Waite, tá? Então, o Rider-Waite representa muito bem um raio, a espada flamejante, né? O homem resolveu subir para o pai somente através do seu esforço, através da coluna de Boaz, da coluna do rigor. Não, basta eu me esforçar, basta eu conhecer, basta eu estudar, basta eu trabalhar, basta eu me organizar, eu ter disciplina, né? Eu consigo aqui fazer os andares da torre e nós vamos subindo de volta para o pai, né? Tudo bem, vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas chega uma hora que se depara com um raio flamejante, com a espada flamejante, com um raio luminoso, né? Isso é o que ocorre com o ego. O ego, quando ele tem a sua primeira vitória, se liberta da grande mãe devoradora, né? E ele se empodera, ele encontra a sua força, né? Ele tem autoestima, ele tem vitalidade, ele tem propósito,
ele tem disciplina, tem coragem para realizar aquilo que ele quer realizar, ele vai construindo coisas na vida, vai realizando muitas coisas na vida, né? Vai tendo sucesso profissional, vai tendo uma boa relação social, familiar, né? Mas chega um momento da vida em que o raio derruba a torre. Vem a crise da meia-idade. Para que esse ego possa reconhecer a existência de um poder superior, que na teoria junguiana é o self. Senão, como é que o ego vai reconhecer o self? Né? Então, ele se depara aqui com outro sofrimento, para que ele possa entrar no processo de mortificação, para que depois disso ele possa renascer, conectado com uma fonte superior, que é o self na teoria junguiana. Né? Então, sem esse raio aqui, não há evolução. Porque a evolução para o ego é somente mais do mesmo. A evolução para o ego conectado com o self é uma renovação, é uma reconstrução, é um renascimento. Não é mais do mesmo. Né? Se aproveita o alicerce da torre, tira aquilo que não serve, que não presta, não era para ficar, e em cima disso que ficou, se renova a vida. Esse é o processo de individuação que ocorre após a crise da meia-idade, por exemplo, né? Gerando uma metanoia, que é uma ampliação de consciência. Tá? Quando o indivíduo passa por esse arcano 16 aqui, da torre, e ele se depara com a existência desse poder absoluto, ele entra no fluxo do poder absoluto. Ele entende, não porque ele aprendeu conscientemente, mas porque ele aprendeu visceralmente na experiência dele. E existe um fluxo na vida. E cabe a ele, de forma agora passiva, feminina, né? De forma passiva, feminina, entrar nesse fluxo. E esse fluxo é o processo de individuação, né? Onde, a partir das 7 estrelas, que representam os 7 planetas, né? Coisas emanam e vão caindo, se materializando, se realizando, né? O ego feminino, representado por essa mulher que tem as 2 ânforas, né? Vai recebendo essas potências diretamente na consciência, a primeira ânfora, ou a partir do inconsciente, a segunda ânfora, e vai unindo essas potências num fluxo só, que é o rio, e esse rio vai gerando vida, que são as árvores aqui atrás. Né? E aí as coisas vão acontecendo. Né? E o indivíduo começa a entender que tudo está no fluxo. Né? Porque ele está no seu processo de desenvolvimento, que um chama de processo de individuação. Né? Então, pela Cabala e pelo Tarô, a gente começa a enxergar melhor o que ele quer dizer com o processo de individuação. Não é verdade? Fica mais claro assim? Né? Tem 2 formas de você vivenciar esse processo de individuação. Pelo esforço, né? Ou pela graça. Mas se você ficar só esperando a graça, você não faz nada. Se você ficar só no esforço, você também não amplia a consciência, porque você não enxerga a fonte superior, o poder superior, o grande outro, né, que é o céu. Então, a forma correta, verdadeira, é o caminho do meio, como a Lina colocou aí. Esforço, graça. Esforço, graça. Né? E o meio termo, que é o agir pelo não agir. Né? Então, muita ação, passividade, muita passividade, e o caminho do meio, que é o agir pelo não agir. E a técnica junguiana, né, que vai, de forma artificial, propiciar no consultório, vai facilitar no consultório a formação do processo de individuação, essa técnica se baseia no agir pelo não agir. E observar e ver se naquele momento, né, o seu agir pelo não agir é de forma ativa, ou o seu agir pelo não agir é de forma passiva. O que é que ele diz sobre agir pelo não agir? O que é que ele entende por isso? É você agir de forma ativa ou você agir de forma passiva, não porque você quer, não porque te disseram, mas porque você sente que o fluxo está te pedindo isso. Então, o fluxo me pede agora uma atitude ativa. O fluxo me pede agora uma atitude passiva. Aí eu vou no fluxo. Isso é o agir pelo não agir. Não é o meu querer egóico.
Não é a consciência coletiva dizendo. Não é o livro de autoajuda. Não é o coach, não é o terapeuta dizendo. Não é o meu amigo dizendo. Mas é o símbolo me colocando numa condição de que eu devo agir dentro de um formato passivo ou ativo naquele instante, naquele momento. Então, essa abertura para o fluxo é o agir pelo não agir. Ok? Então, nesse processo de crescimento, tá, de desenvolvimento psíquico e espiritual, em que a gente se depara com 3 níveis, né? O nível material, o nível psíquico, o nível espiritual, a gente se depara com a existência de 2 consciências, né? A consciência individual, voltada para as coisas materiais, concretas, e a consciência individual voltada para as coisas abstratas, transcendentes. São as 2 estrelas, os 2 pentagramas, né? Um voltado para baixo, o outro voltado para cima, que nós encontramos, cadê ela aqui, a árvore, nós encontramos na árvore da vida, na árvore Sefirot. Vou pegar ela aqui, para a gente observar esses 2 pentagramas aqui, tá? Então, ligando os pontinhos aqui entre as Sefirotes, a gente vai formar 2 estrelas, uma para cima e outra para baixo, tá? Ou seja, uma consciência voltada para o sublime, para o transcendente, para o absoluto, uma consciência voltada para as coisas materiais, concretas, né? No processo de individuação, nós nos deparamos com essas 2 estrelas, tá? Se eu me afasto desse processo de individuação, eu estou preso somente a uma dessas 2 estrelas. E vou ficar desequilibrado. Vou ficar olhando só para cima ou vou ficar olhando só para baixo, tá? Então, de acordo com a lei da polaridade, eu tenho que harmonizar os 2 lados, o superior e o inferior. Eu tenho que olhar para os 2 e me relacionar com os 2. O processo de individuação nos leva a fazer isso. E quando a gente está fazendo isso, a gente consegue integrar os 2 sujeitos que se manifestam na psique. Vou ver se eu encontro aqui. Esses 2 sujeitos, a união desses 2 sujeitos, né? Nós podemos encontrar também na árvore sefirótica, na árvore da vida, a partir da estrela de Davi, formada por 2 triângulos. Um triângulo que aponta para cima e um triângulo que aponta para baixo, né? Então, nós temos aí a união dos 2 sujeitos, né? As 2 mentes, né? Uma mente subjetiva e uma mente objetiva, tá? Um aspecto da psique voltada para as coisas concretas, pessoais, um aspecto da psique voltado para as coisas transcendentes, absolutas, objetivas, né? E existe um ponto mediador, um ponto intermediário, um ponto central dessas 2 estrelas, que é o Sol, né? Então, o self é tudo isso. O self é esse ponto central. O self é o que está por trás desse ponto central, que não pode ser visto, né? O self é a estrela que aponta para cima, mas o self também é a estrela que aponta para baixo, porque o ego faz parte do self. E o self é tudo isso, né? Então, esse é o conceito de self para mim. Self imanente, self relacional, self transcendente e o self que é a totalidade, que é um nos mundos. O self para Jung tem essas 4 dimensões, esses 4 fatores: o fator imanente, o fator transcendente, o fator relacional e o fator da totalidade, né? É a psique como um todo. Ao mesmo tempo que o self está na psique como um todo, né? O self também é o ponto central da psique, né? Ao mesmo tempo que o self está na psique, ele está fora da psique, por isso que há as sincronicidades, né? E ao mesmo tempo que o self está na psique e está no mundo concreto, material, o self está para além da psique e para além do mundo material, porque o self também é transcendente, né? Então, são as 4 dimensões
de manifestação do self, né, que nós encontramos na teoria junguiana, que nós podemos vislumbrar melhor quando a gente faz uma aplicação com a Cabala, na teoria da Cabala. Ok? E, para a gente ir finalizando o nosso encontro de hoje, né, trazer aqui mais outra imagem bem interessante, que representa como que nós podemos, né, vivenciar essa união com o absoluto, né? Essa união entre o eixo, essa formação do eixo ego-self, né? Essa união do ego com o self. Só em olhar aqui para essa estrela aqui, de 6 pontas, a gente já consegue visualizar a carta dos amantes, né? Dos enamorados, né? Mostrando que a união, né? Que o amor é que gera essa formação do eixo ego-self. E esse amor também pode se dar por 2 vias, né? A via da graça e a via do sofrimento, tá? Vamos ver isso aqui agora. Bem, 2 imagens aqui que representam essas 2 vias. A via da graça e a via do sofrimento / esforço, né? O momento da anunciação, o arcanjo Gabriel faz a Maria, né? Maria se torna cheia de graça. Não há esforço nenhum. Graça, né? E essa outra imagem representando, né, o esforço que Deus faz, reagindo ao esforço que o homem faz para se conectar um ao outro. É a via do esforço. Vocês lembram da palavra? Quando o filho pródigo resolve voltar para a casa do pai, né, e ele vai se esforçando para voltar para a casa do pai, né, chega uma hora em que o pai reconhece o esforço do filho, reconhece que ele está voltando, e o pai corre na direção do filho para ajudar, né? Então, isso é representado aqui por essa outra imagem. O pai se esticando para tocar no filho, e o filho se esticando para tocar no pai. Tá? Então, vamos ver aqui essas 2 passagens aqui, tá? Para a gente finalizar nosso encontro de hoje. Ó. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Né? Então, a postura do ego diante da graça é: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É se entregar. Né? Então, quando o inconsciente, o self, se manifesta trazendo algo para a consciência, a postura é uma postura feminina, receptiva e de entrega passiva. Né? Aí vamos aqui para outra passagem. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedras.
de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, faça de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Né? E aqui é uma outra postura. Né? Vamos, né, passar por esse sofrimento, por essa dor, suando sangue, chorando sangue, mas vamos, né? Numa postura ativa de enfrentamento, né? De luta. Embora tenha pedido a graça, né? Pediu a graça, mas sabia que não viria a graça, né? Tinha que ir pelo esforço. Né? Então, é essa outra postura, né, do ego dentro desse processo de individuação. E, gente, e aí, para a gente finalizar o nosso encontro, lembrei aqui de algumas colocações da Lilian, dos encontros passados, em relação a aqueles processos, né, de ação, aqueles exercícios para que possa haver a formação e a ampliação da consciência. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. A gente falava sobre aquelas 7 atividades baseadas no hermetismo. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse slide. Acho que eu não vou encontrar aqui, não. Não encontrei. Encontrei sim. Nós temos aqui exercícios para o desenvolvimento, né? Desenvolvimento psíquico e espiritual. Ação, oração, meditação, contemplação, reflexão, entrega e repouso. E ali ele tinha colocado, mas Revaldo pode ser 8, né? Agora nós chegamos à conclusão de que pode ser 8, né? Qual é a 8? Podemos apresentar a 8ª ação, a 8ª atividade. É a renúncia. Então, você quer algo, você busca algo, então você vai agir, vai orar, vai meditar, vai contemplar, vai refletir, vai entregar, vai repousar e você vai renunciar. No processo de mortificação, você renuncia. E quando você faz a renúncia, né, é a 8ª ação que vai completar esse processo de crescimento e desenvolvimento psíquico e espiritual. E é na renúncia que há a união entre as duas consciências, entre os dois polos de consciência, né? A consciência superior e a consciência inferior, né? O ego e o céu. Quando você renuncia, você passa pela mortificação e aí há então a integração entre esses dois polos. Lilian, pode falar. Eu lembro que porque eu fiz a analogia com aquele caminho óctuplo no yoga do Patanjali, né? É o caminho óctuplo que ele propõe. Isso. Não foi isso? Exatamente isso, né? É. A renúncia seria o último ponto lá, né? Isso. E nele que é o samadhi, que é a integração com a totalidade. Se eu não quero nada, porque eu tenho tudo. Entende? Né? Quero nada, porque tenho tudo. Uhum. É isso, gente. Estamos finalizando por hoje. Algum comentário, alguma questão? Próximo encontro vai ser sobre o livro da Von Franz e o livro do Jung, né? É quinta-feira, né, Valdo? Próxima quinta, sério. Com certeza. Próxima quinta-feira. Tá bom. E, gente, tudo de bom para vocês. Até a próxima, hein? Tchau, gente. Bom dia. Tchau, Célia. Tchau, bem-vinda. Tchau, Carol. Porque eu já estou aqui na cozinha, vim dar caminho ao almoço, porque senão o povo chega para almoçar. Tchau, Célia.